Hoje o louvor é os passarinhos. Hoje o louvor é os passarinhos. Aham. É os passarinhos hoje o louvor. Vamos lá, boa tarde, boa tarde. Está sendo ligado aos tambores, né? Ligado aos tambores? Não, ligado aos motores. O meu motor já foi abastecido, já comi. Ai, a minha saladinha com meus ovos, como eu acabei de colocar no stories. Aí eu falei, quer saber? Já que eu tô aqui fora, fazer meu transbordo aqui de fora mesmo, senão eu não fico enrolando pra hora não passar. E aí eu faço outras coisas também que tem para fazer. Bem-vindos, os que forem vir aqui agora, os que forem ver depois. Eu tava ouvindo, nunca ouvi essa pessoa antes, apareceu para mim no meu Instagram, né? Aí eu tava ouvindo, né? Ele tava falando de Lucas. E aí eu falei, nossa, essa passagem de Lucas ela é muito interessante, realmente. E eu conheço e vou dividir com vocês o que eu ouvi. Porque muitas pessoas podem estar passando pela mesma situação ou estando na mesma fase da vida e às vezes acha que não tem mais jeito. Então, como a Rô aqui, no Amor Pleno do Alto, te falo, bota o teu sorriso no rosto, bota o teu sorriso no rosto, olha pro céu aí onde você tá, já agradece porque você levantou, você acordou, você pode já estar trabalhando, ou se não tiver, você vai ver depois no gravado. Então, nunca duvide da grandeza de Deus, porque tudo Ele pode, olha, tudo Ele pode. Você encontra isso escrito justamente de que Ele tudo pode. Para Ele nada é impossível. Essa frase está escrito em Lucas 37, porque nenhuma coisa é impossível para Deus. Eu não vou ficar lendo aqui com vocês, levar muito tempo de vocês não, porque a mensagem vai ser rápida. Mas ela é para dar o quê? Dar aquele instalo assim, de que não importa a idade da sua vida, a fase que você tá. Se você recebe, sabe, uma mensagem de Deus, você entendeu, você ouviu, você sentiu no coração, você já orou, você já pediu, você conversou, você tá sendo certinho ali. E você fala, será que isso é pra mim? Ah, eu acho que talvez não era pra mim, talvez eu entendi errado, não é bem assim. Sabe o que é isso? É a dúvida. Aí o que acontece? Tô esfregando a minha mão aqui porque o solzinho já começou a baixar a temperatura. A dúvida, ela tem poder de impedir a bênção chegar até você. Então nunca duvide. A não ser que você tenha tido a sorte, não, tenha tido realmente sido escolhida por Deus para que esse desejo que você tem, essa vontade que toca no teu coração, que você sentiu de fazer, de obter, de realizar, ela vá de encontro com os propósitos de Deus para você aqui nesse mundo. Aí Ele te manda um anjo para te falar e você vai ver o que vai acontecer. Como aconteceu com Zacarias e Isabel. Lembra de Zacarias e Isabel? Quem conhece a palavra já conhece quem é Zacarias e Isabel. Quem não conhece, eu vou dar um leve resumo aqui, um breve resumo para vocês. O Zacarias era o sacerdote, que ele tinha permissão, ele era um dos sacerdotes que tinha a permissão de entrar dentro do templo para colocar os incensos, arrumar as coisas lá, colocar as oferendas para Deus, né? Então, naquela época, era uma vergonha muito grande você não ter filhos. E ele queria muito ter filho, muito, ele queria muito. E essa era a oração constante, a oração que ele sempre fazia, que ele pedia para Deus. Ele falava, já tô, né? Eu creio assim que ele dizia assim, porque não fala na Bíblia isso. Pô, Senhor, eu tô tão velhinho já tá chegando daqui a pouco eu não tenho mais como eu ter filhos. A minha esposa já também tá velha que nem eu, mas era um desejo que ele tinha pedido várias vezes durante a vida dele todinha, porque se ele era velhinho ainda continuava, como fala na palavra, ele tinha realmente um comportamento, né, excelente, ele fazia as coisas direitinho, ele era irrepreensível, ele caminhava irrepreensivelmente os mandamentos de Deus. Então, quer dizer, durante a vida toda dele ele tinha esse desejo. Deus sabia, como eu já comentei, Deus conhece o nosso coração. Então, mas qual é o ponto que eu estou chamando, que eu quero chamar a tua atenção?
Não importa a tua idade, seja qual for o desejo que você tem no seu coração, que você quer, que você já pediu para Deus lá atrás, ou atualmente, até ontem, ou até mesmo hoje. Ele sabe, ele ouviu. E se o teu desejo for realmente alinhado com os propósitos de Deus que ele tem para a tua vida, ele vai cumprir. Pode ter certeza disso, ele vai cumprir. Eu vou ler para você Lucas 1, no versículo 12. Quando aconteceu isso com ele, e o que Deus fez é que, olha, pela misericórdia, é que realmente era o propósito de Deus. Porque senão ele podia ter perdido, porque ele duvidou. Zacarias duvidou. Ao vê-lo, Zacarias turbou-se, no versículo, vou começar pelo 11 então, capítulo 1 de Lucas, versículo 11. Então, se você tem a Bíblia, pode pegar, pode ler aí, confirmar junto comigo, conferir aí o que está escrito. Então, lhe apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar de incenso, porque como eu disse, ele ia lá colocar os incensos, era o turno dele. Ao vê-lo, Zacarias turbou-se e o temor se apoderou dele, porque um anjo apareceu ali no altar. Ele ficou todo, porque entrava um por vez, não entrava, o povo não entrava. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, não temas, porque a sua petição foi ouvida. Petição, uau, a petição dele foi ouvida depois de tantos anos, porque os dois eram velhinhos, ele e a esposa dele, e ele queria ter um filho. Porque tua petição foi ouvida, a tua mulher Isabel gerará um filho e lhe chamarás João, E ele será o gozo, o júbilo da tua vida. Eu não vou continuar, você pode continuar depois. O ponto que eu quero dizer é o quê? Só que ele ali, ele ficou naquela, ele estava espantado de ver o anjo deu o recado para ele, falou para ele, que ele poderia já, ele podia ter feito o quê? Uau, graças a Deus, amém, tomar posse, daquilo. Mas ele não agiu dessa forma, pelo contrário, ele ficou ali, será que é isso? Aí ele fez assim, ele falou pro anjo. No versículo 18 você confere. Como eu poderia estar seguro disso? É uma questão, uma pergunta. Como eu poderia estar seguro disso? Pronto. Lá veio ele com a dúvida. Quantas vezes você também não faz isso? Quando, Deus fala com você no teu ouvido, no teu coração, ele repete, você ouve aquilo. Nossa, mas você põe a dúvida. Que Zacarias aí naquele tempo, porque, foi tudo na época antes de Cristo vir, ele teve, digamos, a sorte não, porque Deus sabe todas as coisas. Mandou o anjo, vai lá falar para ele, porque aquele lá, ele é corretinho, é irrepreensível, mas ele pode não crer pela idade dele, ele deve estar se fiando na idade que ele tem, que ele já está muito velho para tal coisa. Então você vai lá e vai dar o recado, e vai fazer o que tiver que ser feito para que se cumpra a minha ordem. Deus falou para ele, eu tenho certeza que falou assim para o anjo, que foi até ele. Aí Zacarias disse: como eu poderia estar seguro disso? Porque eu sou ancião é velho, e minha esposa é de idade avançada. O anjo respondeu dizendo: eu sou Gabriel. O que está na sua presença está na presença de Deus. O que está na presença de Deus foi enviado para falar contigo. Foi enviado para falar contigo e para te anunciar essas boas notícias. Bom! Cai a dúvida dele. Mas pela sua dúvida, tá bonitinho, Para você aí que fica titubeando, que não põe fé, como que é a fé? A fé sem obra é morta. Se você deixa a dúvida entrar, a sua fé é morta também. Não pode deixar a dúvida entrar. A palavra foi dada, você ouviu aquilo, toma para si. Às vezes até uma pessoa, uma irmã, um irmão de fé te lança uma palavra profética para você, que você, em vez de você ficar na dúvida, toma para si e fala: opa, já é isso aí. Tomo posse, eu quero, eu aceito, eu recebo. Seja lá o que você quiser falar. Aí o anjo falou: só porque, não tá escrito só porque, mas agora ele falou assim: agora tu vai ficar, tu permanecerás em silêncio. Ó, com a boca fechada e sem poder falar o dia
que sucedem essas coisas. Ele não ia poder contar para ninguém. Sabe, quando você acontece uma coisa boa, não contar para ninguém, não vai poder contar para ninguém. Que ele já sabia que aquilo ia acontecer, porque ele duvidou. Se ele não tivesse duvidado, eu creio que ele não ia passar por essa de ficar esperando tanto tempo que ele vai ter que esperar toda a gestação da esposa para depois abrir a boca dele. Por quê? Não destes crédito às minhas palavras. Está escrito na palavra, na Bíblia. Porque não destes crédito às minhas palavras, a quais se cumprirão em seu devido tempo. Foi por isso que quando eu estava ouvindo, eu falei assim, realmente essa palavra é muito forte. Então você tem que pegar os trechos que faz sentido e falar sobre aquilo, meditar, colocar para você também. E é exatamente assim. Não põe a idade, ou porque você é muito novo, ou porque é muito velho, ou porque você é de família super pobre, super humilde, não tem condições para isso ou para aquilo. Ou porque a sua mãe e seu pai te abandonaram, ou porque só o seu pai largou a família toda, você sofreu, não teve... Para! Se tem uma bênção que é profetizada para você, que é mandada para você, se tem um propósito que foi feito, que foi designado para ti, mesmo antes de você vir para cá, que você ainda não sabe, mas quando você depois fica sabendo, você percebe, você entende, você começa a tomar forma, você vê aquilo tomando forma na sua vida, acredita, para de colocar dúvida, para de colocar insegurança numa coisa que é certa, porque, como eu disse lá no comecinho, como está escrito aqui em Lucas, porque nenhuma coisa é impossível para Deus. Nenhuma coisa é impossível para Deus. E é isso que... esse trecho, esse ponto, esse determinado ponto, é um dos, porque são vários que tem no livro de Lucas, como todo o Evangelho. Mas quando eu ouvi, falei, essa palavra, esse ponto dele duvidar, dele ficar ali, aí o anjo fala, você vai ficar calado agora, permanecerá em silêncio, não vai poder falar nada. Aí, muitas vezes também, o que a gente tem... que eu tomei isso para mim desde que eu aprendi a caminhar com o Pai e entender que realmente com Ele tudo é possível, porque para Ele nada é impossível. E tudo posso naquele que me fortalece, sabe? Não fica só com esses versículos que você tem, o chavão religioso, se você não agir com isso. Esse é o ponto que eu falei, acabei de comer, eu estava comendo ali, olhando, né? E lembrando, porque antes de eu comer, que eu estava preparando a minha saladinha, eu tinha ouvido. Falei, vou falar sobre isso, porque é verdade. É um fato mesmo que, sabe, faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não ponha dúvida. E não colocou dúvida, mesmo que não teve um anjo para falar, para falar não, porque ele não falou, deixou ele mudo. Deus deu permissão pro anjo, pode deixar ele mudo, sem falar nada. Oi, Isabel, boa tarde. Agora que eu tô vendo que eu tô com o telefone um atrás do outro aqui. Boa tarde, amada. Eu vi Provérbios. Enquanto eu também tava fazendo minha salada, eu vi Provérbios e eu vi uma pregação de Lucas. E agora eu tô transbordando aqui também. Bem-vinda. E aquela parte, me perdoe um pouco, pessoal, mas eu volto que eu não perdi o fio da meada, não. A parte do Provérbios do capítulo de hoje, né, o 18, o que me chama mais atenção sempre, eu sempre falo, é o dos amigos, realmente. Porque... na vida da gente, a gente acaba conhecendo pessoas e tendo pessoas que às vezes são muito mais do que irmão. Eu tenho muitos assim, não são demais, mas as que são realmente são até hoje, sabe? E eu amo a vida delas. E quando eu vi aquilo, eu falei, vou escrever aqui também para a Isabel saber disso. Bem-vinda, Isabel. Muito bem, continua bravíssima aí, fazendo essa live de provérbios, transbordando provérbios, que faz tão bem para as pessoas e principalmente para a gente que faz isso. Então vamos voltar aqui, no Zacarias e a Isabel. A dúvida, o anjo fez o quê? Fechou a boca de Zacarias. Zacarias não pôde falar nada, teve que ficar contido. Mas por outro lado, se você trazer para os nossos dias, ou trazer para... muita gente às vezes recebe uma bênção e também não quer compartilhar. Eu
já parei com isso faz anos, né? Quando eu aprendi que a gente tem que dar o quê? Testemunho das coisas boas que Deus faz, porque você incentiva outras pessoas. Então, dê seu testemunho. Então, quando eu falei do que aconteceu comigo nessa semana passada, coloquei nos stories que falando, eu passei, né? É para dar testemunho. Porque eu também, olha só, se eu fosse fazer, continuar sendo, se eu não conhecesse a palavra, não conhecesse o poder do meu pai, se eu não conhecesse que Deus, para ele, nada é impossível, e me colocasse nessa situação de coitadinha, de velhinha, de anciã, como Zacarias estava fazendo aqui nessa história dele, na situação dele. O caso dele é que ele queria ter um filho. Mas não é só isso, é qualquer coisa que você queira e se falar, já tô muito velha para isso, já passei da idade, já não é mais para mim isso, é isso que eu quis fazer para chamar a atenção de vocês. Não importa. Olha, tudo para mim, assim, a maioria das coisas da minha vida aconteceu já muito mais além da idade natural para muitas outras pessoas. Tudo começou muito tarde, tem, por exemplo, mas nunca é tarde para nada. Eu digo muito tarde em relação cronológica, em questão de tempo, de idade. Mas não tem isso. Para Deus, não existe idade. Você pode ser tão bom quanto um de 15 quando você está com 80. Se ele tem um propósito para você que é para ser cumprido, ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí, o que o anjo fez? O Deus mandou, né? Deu a ordem para ele, que foi o Deus que mandou ele falar com Zacarias, deixou ele mudo. Quando ele saiu de lá, ele não pôde falar nada, saiu de dentro da tenda, teve que ficar quietinho. Depois você pode ler aí, porque eu não vou ficar lendo, porque a chave que eu queria te passar, o código é esse. Não duvide. Primeiro, não duvide, receba, fala, já dê graças a Deus antes de... Veio a palavra, alguém te profetizou para você, deu... Mas claro, tudo isso quando você tem contato, o seu ambiente é de pessoas que têm a mesma fé que você, né? Eu já falei sobre isso também. Cuidado de quem você ouve as coisas. Aí toma para posse daquilo e fala, poxa, já é isso mesmo, eu creio. Com Deus tudo eu posso, daquele que me fortalece. Quem sou eu para duvidar? Porque se você duvida, você anula bênçãos que foram colocadas para a tua vida e que é para o propósito que Deus tem para você. E quando você duvida, você vai levar mais tempo para acontecer outras situações, às vezes piores ou ruins. Até porque se é um propósito de Deus que ele tem para você, que vai de encontro, porque o propósito na vida da gente é de encontro com os propósitos de Deus para esse mundo. Ele vai fazer de novo, ele vai deixar você passar o deserto de novo por alguma coisa, ou maior ainda do que você está naquela situação, e lá na frente você vai ter que se aquebrantar, porque não chega uma hora que aquebranta. Aí ele te aquebranta, ele te quebra, aí você acaba tendo que aceitar, você acaba aceitando, porque você começa a enxergar. Fala, puxa vida, aí você fala, por que eu não fiz isso lá atrás? É isso. Então, eu abri essa live, esse vídeo aqui agora, foi para falar isso. Às vezes você não precisa perder tempo. Não precisa. Se você se dobra à verdade, que é a verdade de Deus, o que Ele quer para nós. Por isso que a gente fala, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Não fica só com versículos crentez, sabe? Com versículo crentez, só isso. Não! Versículo crentez não adianta se você não executa. Fica só com palavrinhas jogadas ao vento. É crer, pôr no coração, não duvidar e agir. Agir em prol daquilo. Estar em situações, em circunstâncias que te levam àquilo que você está querendo. O que ele teve que fazer aqui? É claro, Zacarias, mesmo velhinho, teve que agir, né? Não era o filho que o anjo prometeu? O que ele teria que fazer, então, quando ele recebeu essa promessa? Vai com a sua mulher, Isabel, que ela vai conceber. E o que ela vai conceber, o filho que vai ter, vai ser o que vai preparar todo o terreno pro filho do pai. A história é essa. Vai lá, ela vai conceber. Então ele também teve que fazer a parte dele, né? Fazer aquele dia dele ser espetacular junto com a esposa. Não precisa entrar em detalhes aqui, que pode às vezes essa live para alguma pessoa de menor de idade, não é esse detalhe? Enquanto a gente não aprende a situação, se repete até nós aprender. É isso mesmo, Isabel. Exatamente. Então, não deixa acontecer isso com você. Estamos aqui, olha, eu falo assim, somos mensageiros da palavra, nós estamos renovando sempre. A palavra de Deus, ela é viva por anos e anos e anos,
e continuará por muito mais anos ainda depois de mim, depois de vocês. A Rô aqui, olha, também eu já conheci Jesus exatamente quando eu fiz 40 anos, eu estava com 39 para 40. Com 40 anos, eu aceitei e me batizei. Eu tinha exatamente 40 anos. Que eu, antes de começar, falei, quantos anos eu tinha quando eu conheci Jesus? Fiz a conta, 40 anos. Tá? 40 anos. O meu sonho de casar, porque eu não tinha sido casada, continuava. Tinha tido um relacionamento péssimo com o pai dos meus filhos, foi horrível, né? Que não teve um casamento, eu não era a pessoa que tinha as orientações do que Deus quer pra gente. Mas, enfim, passou. Criei uma nova criatura, me batizei, busquei a Ele, busquei, recebi Jesus, recebi o Espírito, batismo com água, com fogo, com tudo que precisava. Aí comecei a ser irrepreensível, como esse homem aqui, a esposa dele eram, né? E o desejo que eu tinha, o de Zacarias, era de ter o filho. O meu ainda era de casar. Eu falava, a minha vida começou a caminhar, tudo foi crescendo, foi crescendo. O que eu fui buscando, eu fui conquistando. Mas faltava, passou-se de 40 anos que eu conheci Jesus com o batismo até eu me casar. Eu me casei com 55 do batismo, do dia do batizado. Eu me casei com 55. Ah, então você já faz a conta. Mas quando eu recebi essa palavra de Deus no meu coração, porque eu tinha orado. Muito antes de eu encontrar meu esposo, eu continuei orando, eu orava por situações. Eu orava para que acontecesse isso. E orava para que acontecesse isso, para me casar com ele, porque eu já o conhecia. E eu não duvidei. Eu fui levando a minha vida, fazendo o que tinha que fazer, prosperando, progredindo, aprendendo, mudando, empreendendo, fazendo as coisas, acontecendo, movimento, fazendo as coisas. E aquela palavrinha que um profeta foi uma mulher de Deus tinha falado para mim. Creia, acredite, se a senhora quer isso, ela já falou assim, vai ter. Eu falei, tá bom, já tomo posse. Eu falei para ela, tomo posse, coloco no coração. E ficou. E aí, quando eu vi isso hoje, o pastor, nesse vídeo que eu tava vendo, apareceu para mim no Instagram, eu lá preparando, depois que eu vi a live da minha amiga, tava rolando, apareceu, caiu dele, deixei passando, falei, tô ocupado, não posso ficar mexendo. E eu vi, falei, caramba, é muito bom ouvir isso de novo. Falei, eu vou falar sobre isso também. E como o Lucas também foi o estudo da gente, que a gente fez, acho que há 2 semanas atrás, fazia parte do nosso estudo, falei, tudo a ver. Falei, bom, vou contribuir com o povo de Deus que está ouvindo, que quer ouvir, mesmo os que não são de Deus, é muito bem-vindo. Entenda isso, coloca no teu coração. Receba essa palavra. Não importa que fase da sua vida você está. Não importa com quantos anos você tem. Não sei qual é o desejo do teu coração. Qual é a fé que você profetiza. Mas eu te digo, coloca Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Foi esse passo que eu também fiz. Eu coloquei Deus em primeiro lugar e fui fazendo a vontade dele primeiro. Falei, se é da vontade do Senhor, vai acontecer tudo que eu já pedi. Eu pedi isso, tinha a lista, né? Claro, todo mundo tem. Mas tem isso. E ele foi dando tudo que eu pedi. A petição de Zacarias, como eu li aqui, né? Quando o anjo chega para ele e fala, não temas, Zacarias, porque tua petição foi ouvida. Tua mulher Isabel gerará um filho e se chamará João. Então eu te digo, não temas, Isabel. A sua petição foi ouvida. E você vai gerar filhos e filhos e filhos, que seja da fé, que não seja da carne. Não importa. O que você pedir, você vai gerar. O que você pediu está no coração de Deus. E por coincidência, eu tenho uma Isabel aqui na minha live, ouvindo a palavra. Toma posse, minha irmã. Toma posse, minha amiga. Toma posse. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu decreto que o mesmo Deus que eu creio, que eu sei que é o seu, que você crê também, Ele é o Deus, Ele é o Pai. E nada é impossível para Ele, como também está escrito em Lucas 1, no versículo 34. Porque nenhuma coisa será impossível para Deus. Se você crê, se você tem algum desejo na sua vida que é bem forte, que é muito forte, que é pessoal, eu decreto que você vai conquistar.
porque Deus já liberou essa palavra para você. E vocês também, que estão aí, que forem ver depois no gravado, você aqui no YouTube, creia nisso. Manda essa live para outras pessoas, da sua família, do seu grupo de amigos, que muitos podem estar precisando, sabe o quê? De parar de duvidar. Porque às vezes já recebeu uma palavra, alguém já falou, tá vendo, tem sinais, mas fica duvidando. Não duvide, só peça a Deus, Pai, se não é para ser do jeito que o Senhor quer para minha vida, para ser perante a Ti, arranca. Só tenha esse discernimento de ter também coragem de pedir para Deus tirar aquilo que não for para glorificar o nome dEle. Se for para escandalizar, ter uma vida derrotada, é melhor só do que mal acompanhado. Com amigos que são muito melhores, às vezes, do que muitas pessoas que você pode estar pensando que está ali pertinho de você, que é, né, um companheiro, uma companheira que vai te levar para o fundo do poço. Então presta atenção. Tem várias formas de você receber as bênçãos de Deus. Elas podem vir uma por vez, mas elas vêm. Então, se primeiro é uma coisa, depois é outra, receba e fica grata. E e diga, graças a Deus. Graças a Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor nunca, nunca, nunca esquece do teu povo. O Senhor simplesmente deixa o teu povo tropeçar nas pedras de tropeço por falha deles mesmos. Por quê? Pela dúvida, por insegurança, porque deixa a brecha, por situações que eles mesmos provocam. Não é, Senhor? Então, eu peço ao Senhor agora que eu tô aqui olhando para o céu, olhando ali para umas aves, o sol batendo no meu rosto, que vem do céu, que vem do alto. Todo o amor do alto que vem de Deus para nós, que seja, sabe, transferido para todas as pessoas que creem no Senhor, que estão buscando a sua presença. E aqueles que não creem, que também estão procurando, que elas recebam nessa tarde, nesse dia. Eu te agradeço por essa live, por esse momento aqui com o povo e vamos continuar cuidando da vida, que eu ainda tenho muitas horas antes da minha noite chegar. 4h15 daqui, para vocês aí, deixa eu ver, deve ser quase meio-dia daqui a pouco, deve ser. Ó, um grande beijo, Isabel, tudo de bom, Deus te abençoe abundantemente, põe no coração, gente, não duvide, nunca deixa a dúvida entrar. Lembra também, quando eu fiz a leitura de de Efésios, da couraça, do capacete, das armaduras de Deus. A armadura de Deus, uma delas, além da sua couraça que você coloca, as vestimentas, para não deixar setas do inimigo entrar na sua vida e tirar o que você já tinha recebido, e por deixar uma brecha, você perde. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau! Obrigada a todos, viu? Obrigada a você, Isabel, porque você que fez aí, participou comigo. E você no YouTube, obrigada também. Compartilha e se inscreve no canal.